Olá, crianças, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Então, hoje nós vamos usar o nosso livro Aprender Sempre, na página 46, tudo bem? Então, vamos prestar atenção aqui em como nós fazemos o 46, certo? Então, vamos lá. Ó, 4 e o 6. A gente vai continuar falando sobre lendas, né? Hoje nós vamos para a aula 2, que vai falar sobre o boitatá. O que vamos aprender? Nesta aula, você e seus colegas lerão a lenda do Boitatá. Ela é de origem indígena e faz parte do nosso imaginário popular. Antes disso, vamos pensar: que personagem é esse? Qual a sua forma? O que ele faz? Então, pessoal, você conhece o Boitatá? Se você conhecer, você conta aqui para mim um pouquinho como que ele é, qual é a forma que ele tem, tá? Mas na sala a gente não conhecia. Então a gente respondeu que não conhecia o boitatá. Tudo bem? Então, assim, nenhuma criança conhecia essa lenda. Depois que a gente leu o texto, eles lembraram, mas no começo ninguém lembrou. Então, essa resposta você que vai colocar. Se você conhece o boitatá, você vai responder que sim, vai falar o que ele é, né? E vai falar qual a forma que ele tem e também o que ele faz. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Então, qual a sua forma e também o que ele faz, certo? E isso se você conhecer. Na sala, a gente respondeu que não conhecia. Tudo bem? Antes de ler a lenda, imagine como é o boitatá. Escreva as características e desenhe o que você supõe. Então, se você conhece, você vai colocar o que que ele é. Se não, você vai colocar que não conhece. E aqui embaixo, nas linhas que sobrarem, você vai fazer um desenho de como você acha que é o boitatá, tudo bem? Continuando, depois de você fazer essa parte, a gente vai conhecer essa lenda. Então, vamos fazer a leitura comigo? Leitura da lenda O Boitatá. Boitatá. A lenda do Boitatá foi trazida pelos portugueses na época da colonização. Eram os padres jesuítas quem descreviam o boitatá como uma gigantesca cobra de fogo ondulada, com olhos que parecem dois faróis, couro transparente que cintila nas noites, em que aparece deslizando nas campinas e na beira dos rios. O boitatá pode se transformar em uma tora em brasa, para assim queimar e punir quem coloca fogo nas matas. Quem se depara com o boitatá geralmente fica cego, pode morrer ou até ficar louco. Assim, quando alguém se encontrar com o boitatá, deve ficar parado sem respirar, de olhos bem fechados. Então, pessoal, se você respondeu que não conhecia o boitatá como a gente aqui na sala, agora que você ouviu sobre a lenda dele, você vai fazer um desenho bem legal sobre o boitatá aqui, tudo bem? Vou te mostrar uma foto do boitatá para você conhecer. Eu trouxe aqui, pessoal, duas representações do boitatá. Uma que não é para o público infantil, né, que não está em um desenho, então que representa essa cobra de fogo, né, que pode virar uma tora em brasa. E essa aqui que é a representação dele lá na turma do folclore, né? Então, com uma carinha mais boazinha, né? Esse boitatá aqui tá mais bonzinho do que o outro. Então, para você ter uma noção na hora de fazer o seu desenho do boitatá, tudo bem? Então, nós vamos continuar na página 47. Continuando nossa aula aqui na página 47, né? O 4 e o 7, a gente vai conhecer uma outra lenda, a lenda do Guaraná. O que vamos aprender? Nesta aula, você e seus colegas conhecerão a lenda do Guaraná. Ela tem uma narrativa diferente, outros personagens, um conflito assustador e um desfecho inédito. Então vamos lá? Preste bastante atenção, porque depois a gente vai precisar responder algumas perguntinhas, tudo bem?
Então, a gente vai aproveitar e já vai destacar as partes mais importantes. Então, vamos lá. A lenda do Guaraná. Um casal de índios pertencente à tribo Maués vivia por muitos anos sem ter filhos e desejava muito ter pelo menos uma criança. Um dia, eles pediram a Tupã uma criança para completar sua felicidade. Então, ó, já tem uma coisa importante aqui. Eles fazem um pedido, né? O que que eles estão pedindo? Pediram a Tupã uma criança para completar sua felicidade, certo? Tupã, o rei dos deuses, sabendo que o casal era cheio de bondade, lhes atendeu o desejo, trazendo a eles um lindo menino. Então aqui, ó, a gente já tem outra coisa para pensar. Por que que eles conseguiram o que eles queriam? Porque para Tupã, né, que é o rei dos deuses para os indígenas, eles eram um casal cheio de bondade, né? O casal era cheio de bondade. O tempo passou rapidamente e o menino cresceu bonito, generoso e bom. No entanto, Jurupari, ó, um novo personagem aqui apareceu. O Jurupari. Quem é esse Jurupari, pessoal? Jurupari é o deus da escuridão. Ele sentia uma extrema inveja do menino, da paz e da felicidade que ele transmitia, e decidiu então ceifar, acabar aquela vida em flor. Um dia, o menino foi coletar frutos na floresta e Jurupari se aproveitou da ocasião. Vamos chegar um pouquinho para frente. Pá. Aí, agora sim. Jurupari, né, aproveitou que o menino estava sozinho na floresta para, vamos ver, a professora se localizar. Um dia, o menino retomando. O menino foi coletar frutos na floresta. E Jurupari se aproveitou da ocasião para lançar a sua vingança. Ele se transformou em uma serpente venenosa e mordeu o menino, matando-o instantaneamente. Então, olha o que que o Jurupari fez, pessoal. Ele acabou com aquele menino tão sonhado, né? A triste notícia espalhou-se rapidamente. Nesse momento, trovões ecoaram na floresta e fortes relâmpagos caíram pela aldeia. A mãe, que chorava em desespero, entendeu que os trovões eram uma mensagem de Tupã. Uma mensagem? Será o que que essa mensagem dizia, né? A mensagem que a mãe entendeu estava dizendo que ela deveria plantar os olhos da criança e que deles uma nova planta cresceria, dando saborosos frutos. Os índios obedeceram ao pedido da mãe e plantaram os olhos do menino. Nesse lugar cresceu o guaraná, cujas sementes são negras e tem um árilo, né? Tem um redondinho assim, ó, um círculo em seu redor, imitando os olhos humanos. E aí, você conhecia essa história sobre a semente do guaraná? Você conhece o guaraná? Vou te mostrar para você conhecer um pouquinho melhor. Olha como que é a semente do guaraná, pessoal. Olha, você achou parecido com olhos humanos? Se a gente pegar, ó, tem um pouquinho do formato dos olhos, né? Então, por isso, por conta do formato que o guaraná tem, que existe essa lenda indígena. Então, esse é um outro tipo de lenda, né? E aí, agora a gente vai responder na próxima página algumas perguntinhas sobre essa lenda. Aqui na página 48, a gente vai responder algumas questões. Depois de ler a lenda do Guaraná, responda: o que o casal de índios pediu para Tupã? Então, a prof foi destacando para vocês. Vamos retomar aqui no texto para a gente perceber? Ó, primeiro destaque da prof já é isso. Eles pediram a Tupã uma criança para completar sua felicidade. Então, ó, a resposta está inteirinha aqui no texto. É só a gente passar lá para a nossa resposta.
Então, vocês vão responder aqui. Eles pediram. Eles pediram uma CRI. Ó, vou colocar o CRI, não cabe mais. O resto vou passar para baixo, só não posso separar o sonzinho, né? CRI. Agora o próximo som é já está aqui embaixo, certo? Eles pediram uma criança para completar sua felicidade. Sua felicidade. Então, vocês vão fazer isso com todas. Eu vou ajudar vocês a localizarem as respostas para vocês entenderem bem direitinho. E vocês vão passar para cá, tá? A prof deu essa de exemplo. Então, a segunda pergunta é a seguinte: por que Tupã concedeu o pedido ao casal? Eu também destaquei para vocês. Vamos retomar o texto? Ah lá, o rei dos deuses, sabendo que o casal era cheio de bondade, lhes atendeu o desejo, trazendo a eles um lindo menino. Então, por que que Tupã atendeu o desejo deles? Porque eles eram um casal cheio de bondade. Essa é a resposta para vocês, tudo bem? Então, vou deixar você colocar a resposta aqui. A pergunta 3 é quem é Jurupari e o que ele faz na lenda? Vamos lá responder? O Jurupari, pessoal, é o deus da escuridão. E ele acaba depois matando o menino, né? Então, a resposta é: Jurupari é o deus da escuridão e o que ele faz? Ele mata o menino, certo? Essa eu vou responder com vocês. Vamos lá. Ai, não vou porque não vai dar tempo, tá? A prof tem 15 minutinhos só, lembra de vídeo? Não pode passar de 15 minutos, mas eu vou te mostrando as respostas. Então, Jurupari é o deus da escuridão e ele mata o menino. A última perguntinha é: o que Tupã pediu à mãe do menino ao enviar os relâmpagos e trovões? Vamos lá descobrir no nosso texto, é uma parte que está destacada também. Então, depois de perder o filho, né, a mãe está lá desconsolada, muito triste, e aí começam a cair os relâmpagos pela aldeia. Ela que estava desesperada entendeu que esses relâmpagos e esses trovões eram uma mensagem de Tupã. O que que essa mensagem dizia? Que ela deveria plantar os olhos da criança e que deles uma nova planta cresceria, dando saborosos frutos. Então, o que o Tupã quis dizer para a mãe com a mensagem? Que ela deveria plantar os olhos da criança e que deles uma nova planta cresceria, dando saborosos frutos, certo? Então, pessoal, essas são as respostas. A prof quis destacar aqui para mostrar para vocês que quando a gente lê um texto e a gente vai responder algumas coisas sobre ele, a gente não tem que inventar nada, não tem que imaginar nada. As respostas estão no texto. Então, o que que a gente precisa? De uma leitura atenta. Ah, prof, mas eu ainda não sei ler sozinho. Então, precisa ter uma escuta atenta. Os ouvidinhos precisam estar espertos para conseguir perceber quais são as respostas corretas, tudo bem? Então, pessoal, obrigada por assistir e até a próxima atividade.